Salve, NoFapers! Todos os praticantes de NoFap espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Hoje é dia 13 de setembro de 2025. Agora são exatamente 9 horas e 16 minutos da manhã. Um dia extremamente quente e seco. Não sei se na região de vocês aí também chegou um alerta no celular de vocês de baixa umidade no ar. Se hidratem. A gente vai falar um pouco sobre isso também aqui hoje. Hoje é dia 13, então, de setembro de 2025, significa que nós estamos no 13º dia do desafio NoFap September. Você que ainda está firme nesse desafio, e você também que acabou recaindo aí no início, mas mesmo assim decidiu retomar e passar o restante de setembro inteiro sem recair, praticando NoFap, comente aí embaixo: eu não vou recair nunca mais. Entenda que as suas palavras têm poder e a sua intenção, o seu pensamento também. Então escreva aí: eu não vou recair nunca mais. E eu vou saber que você faz parte desses 2%. Senhores, hoje então nós vamos abordar sobre um assunto extremamente interessante. Eu confesso para vocês que existem alguns assuntos em que eu penso 1000 vezes antes de subir um vídeo. Alguns eu gravo, nem todos eu subo, e esse é um dos vídeos em que eu penso várias vezes antes de subir. Justamente porque esse tema que eu vou falar com vocês aqui hoje, para mim eu considero o tema mais importante para um praticante de NoFap. E o dia que vocês entenderem isso que eu vou passar aqui para vocês hoje, toda a percepção ao redor de vocês vai mudar, a prática do NoFap vai se tornar algo prioritário, literalmente, e você vai buscar cuidar do seu sêmen. Cuidar do seu sêmen. O teu sêmen é algo sagrado. Quando a gente fala de algo sagrado, sagrado vem de sacro, que significa santo. Então o teu sêmen é algo santo. Quando eu falo que ele é algo santo, é porque ele realmente produz uma nova vida. Uma nova vida é algo tão inimaginável e a ciência não consegue estudar na sua forma mais completa porque é algo simplesmente divino. Somente Deus pode dar esse poder de criação, que é onde um sêmen, quando simplesmente plantado dentro de uma mulher, ele vai gerar uma nova vida com um sistema autônomo perfeito. Então, o coração bate sem você precisar pensar, os teus rins, teu fígado, teu intestino, teu pulmão, tudo funciona sem você pensar quando ainda você está informe. Salmo 139 vai falar bastante isso. Tu me sondas e me conhece, conhece o meu assentar, o meu levantar. Ainda que a palavra não chegue na minha boca, tu já sonda e tu já conhece. Quando eu ainda estava informe no ventre da minha mãe, olha para você ver, todos os meus dias já haviam sido escritos no livro da vida. Que poder é esse que você tem dentro de você, no seu testículo, capaz de gerar uma nova vida? Você nem pensa para respirar e está respirando. Teus olhos percebem que as tuas pálpebras percebem que os teus olhos estão ficando ressecados e simplesmente faz o movimento de piscar. Que poder é esse capaz de gerar uma nova vida, dotado de capacidade intelectual, a nível almático, a nível espiritual, e que faz com que você consiga, de forma intelectual e espiritual, se conectar com Deus? Sêmen, sêmen sagrado. Quando você entender que o teu sêmen é sagrado, você vai entender que você precisa cuidar dele e cultivar. Por que eu coloquei esse título? Extremamente persuasivo e até mesmo preocupante. Você precisa praticar NoFap antes de 2030. Por que tem que ser antes de 2030? Existe uma estratégia de guerra que é conhecida para você dispersar as pessoas e manter todo mundo disperso, todo mundo distraído, todo mundo curtindo a vida adoidado sem perceber nada ao redor. Essa estratégia é chamada de cortina de fumaça. Não sei se vocês já presenciaram algum local, por exemplo, quando você está andando de carro numa pista e de repente está pegando fogo em toda a mata ao redor e fica uma cortina de fumaça, uma nuvem de fumaça que você não enxerga do outro lado da pista, e você tem que reduzir a velocidade e você não sabe o que tem na sua frente, se vai ter um carro vindo de encontro, um outro caminhão, enfim. Inclusive teve até um incidente há um tempo atrás aqui perto da região, onde havia pegado fogo ao redor da pista e a pista estava coberta de fumaça. Então os carros estavam indo em velocidade
velocidade muito reduzida e você não conseguia enxergar a 1 metro na sua frente. E aconteceu que um carro estava indo e de repente um caminhão também, que não estava enxergando nada da pista, não sabia para onde estava indo, simplesmente veio e colidiu de frente. Cortina de fumaça. Atrapalha a sua percepção, o seu intelecto e o seu raciocínio de prever e de antever e de entender o que está acontecendo ao seu redor. E eu não sei se vocês têm percebido o clima que está o Brasil e que está o mundo. Todo mundo distraído e disperso com guerras, rumores de guerras, rumores de doenças, rumores dentro das áreas políticas, questões de assassinatos. Não sei se vocês conseguiram perceber o que está acontecendo ao redor, mas está totalmente estranho. Eu queria que você comentasse aí embaixo se você está tendo essa percepção de que alguma coisa está para acontecer, está tudo muito estranho. Eu vou dizer para vocês, tudo isso é cortina de fumaça. Não passa de um teatro. Eu já falei para vocês em um vídeo anterior, já faz um tempo, e por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui especificamente para a gente aprofundar nisso. Existe algo programado para 2030. 2030 vai iniciar uma nova era. Uma era onde poucas pessoas vão conseguir viver e sobreviver dali para frente. Vai ser um grupo seleto de pessoas, aqueles que de fato conseguirem passar por esse período. Ano que vem tem muitas coisas para acontecer. Por exemplo, nesse ano aqui ainda, algumas coisas irão acontecer até o final do ano que vai gerar um botão de start para um novo plano ser colocado em ação em 2026. Algumas coisas, obviamente, eu preciso limitar aqui na minha fala, porque por conta da plataforma. Mas você precisa cuidar do teu sêmen, e essa é a maior fala desse vídeo de hoje. Teu sêmen é sagrado e você precisa cultivar e cuidar dele. A maior estratégia mundial é fazer com que você fique disperso, com que você se sinta cansado, com que você se sinta sem energia, com que você se sinta fadigado, disperso, distraído, sem ambição, sem propósito, sem defesa pessoal, sem territorialismo. Vou explicar algo para você interessante. Dentro do teu sêmen existe uma nova vida. E para produzir todo o teu sêmen ocorre um processo de recrutamento e seleção onde o teu organismo vai precisar de testosterona. A maior estratégia universal é baixar o seu nível de testosterona e fazer com que você ejacule o máximo de vezes que você puder. Isso simplesmente vai drenar toda a sua energia e você sem energia, você não é uma pessoa combatente. Perceba, cenário de guerra, rumores de guerra, tudo isso envolve territorialismo e você não está nem aí para nada disso, porque está sem energia sexual. Energia sexual está relacionada com territorialismo, defesa pessoal, defesa da tua família. E eu pergunto algo para você muito simples. Vamos supor que o nosso país, isso aqui é só cogitando, entre num estado de guerra e de calamidade. Você tem energia vital para defender tua família? Você tem energia vital? Se alguém tentar invadir tua casa, você consegue defender o teu patrimônio? Você tem energia vital disposta para aguentar alguns dias, muitas vezes sem comer, utilizar a sua gordura do teu corpo como estoque de energia? Você conseguiria montar uma barraca no meio de uma floresta? Você conseguiria fazer fogueira num dia extremamente frio e muitas vezes chuvoso? Você conseguiria fazer essas coisas? Você conseguiria purificar uma água? Tudo isso está dentro de nós, dentro da nossa ancestralidade, dentro do nosso lado primitivo, mas você sem energia vital e sem testosterona, drenando a sua energia através da pornografia e da masturbação, você fica cansado e não quer nem saber desses problemas. Tem pessoas que evitam pensar disso justamente porque vai precisar de energia para você pensar. E aí eu pergunto para vocês, e se um dia acontecer isso, o que será da população? 98% da população estão viciados em pornografia e em masturbação, automaticamente estão com a energia drenada, extremamente cansados e medrosos. A gente estaria preparado para um novo recomeço? E lembre-se, para começar uma nova era, tem que destruir a era antiga, e isso vai vir através de guerras, isso vai vir através de doenças, isso vai vir através de várias coisas que são implantadas pelos donos. Cuide do teu sêmen, ele é a coisa mais importante que existe. Não é à toa que 67% do tráfego na internet, é pornografia. Tudo gratuito.
Será que vocês não conseguem perceber que existe uma estratégia mundial e universal para drenar a energia vital de vocês e a energia sexual? Para manterem vocês como escravos? E aí eles jogam bastante cortina de fumaça, política, não sei quem vai ser preso, não sei quem foi morto a tiro, e direita, e esquerda, e não sei o que, e doenças, e não sei o que, e guerra não sei na onde, e o Nepal, e não sei o que. Cortina de fumaça. Eu sei que muita gente vai falar, ah, Crispim, você é conspiracionista e teoria da conspiração, não tem problema nenhum. Aqui é a área dos 2%. Se fosse para mim pensar como a massa, a multidão, o canal se chamaria A Vida 98%. E não, A Vida 2%. Aqui a gente pensa diferente. Aqui é fora de todo esse cenário. Tem uma cortina de fumaça, eu estou fora dessa cortina, eu estou enxergando lá de cima. Tem um antigo provérbio que diz que para você, provérbios, esse não está na Bíblia, tá? Quando eu falo provérbio é um ditado popular de sabedoria. Que diz assim, para você enxergar a ilha, você vai ter que sair de fora da ilha. Então, para você enxergar todo esse cenário, você precisa se desprender de lado A, lado B, você tem que sair de tudo e enxergar de fora, frio e calculista. E você vai enxergar que tudo isso não passa de uma manipulação e tudo é fantoche e um teatro a céu aberto. E aí onde eu quero chegar com isso? Vocês já ouviram falar nesse livro aqui, ó? Sêmen Sagrado. A última rebelião masculina antes da Agenda 2030. Prepare o seu corpo e o seu espírito para resistir à escravidão da nova ordem mundial. The New World Order. Nova ordem mundial. A última rebelião masculina antes da Agenda 2030. Só de você estar nesse vídeo aqui, ó, 12 minutos de vídeo. E se você ficou até aqui, você aguentou essas minhas teorias da conspiração, já há um grande propósito. Teu sêmen é sagrado e você precisa cultivar ele. Eu criei esse e-book, eu criei esse livro e eu relutei muito, mas muito. Justamente porque eu preciso passar alguns ensinamentos para vocês. Para quem não sabe, eu fiz parte de algumas ordens e uma delas, uma ordem que obviamente eu não vou falar aqui, mas a gente tem acesso a algumas informações, alguns conhecimentos que me fez com que eu me despertasse. Eu me ausentei dessa ordem, eu simplesmente fiz isso aqui, não vou explicar muito, mas eu decidi compartilhar com vocês algumas informações extremamente importantes e foi para isso que eu criei esse livro, Sêmen Sagrado. Existem muitas coisas que estão para acontecer no mundo e eles simplesmente querem que vocês não sabem e antes que vocês saibam, eles precisam drenar a energia de vocês. E aí eu criei esse livro. Eu simplesmente vou abordar algumas questões. A tempestade que se aproxima até 2030. Capítulo 1. O inimigo invisível, como eles estão matando o homem por dentro. Então, o teu maior adversário, ele é oculto, ele é invisível. Isso é a nível de energia e para eles tirarem sua energia, eles precisam tocar na sua fonte de energia. Onde é a sua fonte de energia? É teu sêmen. Um homem sem energia sexual é simplesmente um homem castrado, um homem cansado. Eu estou relatando a vida de 98% das pessoas, inclusive se você acabou de sair de uma recaída, se você está começando agora, você está entendendo o que eu estou falando. Sem energia, cansado, desmotivado, depressivo, ansioso. Era para você ter assim? Não era? No vídeo anterior eu citei para vocês como eu estou me sentindo, cheio de energia e realmente, muitas vezes eu preciso ter que lidar com esse excesso de energia porque é muita informação, é um novo universo, está tudo aberto, você consegue se conectar a tudo e você consegue ter uma clareza de pensamento. Então, o capítulo 1 eu falo, o inimigo invisível, como eles estão matando o homem por dentro. Capítulo 2, os homens que retinham a história oculta dos mestres da energia criadora. Então lá no passado, no Antigo Egito, na Antiga Babilônia, nos antigos impérios, eles tinham esse conhecimento do sêmen que é sagrado. Inclusive algumas culturas, eles faziam sexo dentro do templo, porque eles consideravam extremamente sagrados o momento de copulação, e eles acreditavam que anjos acampavam ao redor de cada templo. Quando eu estou falando de templo, não estou falando
falando de cristianismo, não, eu estou falando de antes disso, tá? Eu sou cristão, mas eu estou citando de períodos antes disso, até mesmo períodos suméricos, períodos babilônicos, períodos egípcios. Lá no passado, eles acreditavam que anjos acampavam ao redor como guardiões enquanto o casal tinha relação sexual, porque entendia que isso era um momento sagrado. Então, os homens que retinham a história oculta dos mestres da energia criadora. Então o sêmen ele sempre foi cultivado, não é à toa que na cultura oriental eles cultivam o sêmen. O sêmen é algo sagrado. Eles pensam 1000 vezes antes de desperdiçá-lo. Até mesmo em relação sexual, eles pensam 1000 vezes antes de depositar dentro de uma mulher, porque eles entendem que se eles reterem esse sêmen ele retorna novamente para o teu corpo, trazendo vitalidade, trazendo energia, até mesmo porque não é nada místico, é isso que eu sempre explico para vocês, isso é ciência. Teu sêmen contém vitaminas, minerais, nutrientes, hormônios, células, DNA, não desperdiçou, eles retornam simplesmente para dentro de você, trazendo vitalidade. O teu organismo não é burro, ele não vai desperdiçar isso, ele vai simplesmente reabsorver, e isso vai vir para você em forma de energia vital e criadora. Capítulo 13, eu falo sobre biohacking, biohackers, da retenção, o guia científico da transmutação, como você hackear a sua biologia através da retenção seminal. Não basta simplesmente reter, não vou mais assistir pornografia, não vou me masturbar, não vou ejacular. Não é só isso. O que você faz com essa energia, porque ela é criadora, então ela cria tanto para o bem como para o mal, é uma energia que potencializa. Se você está retendo e está canalizando para o lado benéfico, ela vai trazer retorno benéfico. Se você reter e canalizar para o lado maléfico, ela vai te trazer transtornos. Eu já falei isso até mesmo em outros vídeos, que se você não souber praticar, isso vai trazer um prejuízo muito grande para você. A prática do NoFap, exatamente. Você precisa saber como praticar. Capítulo 4, Agenda 2030, a guerra contra o sêmen sagrado. Existe uma guerra oculta contra o teu sêmen? Óbvio, não posso citar tudo aqui, e vocês sabem disso. Capítulo 5, Agenda 2030, a nova prisão e o homem seminalmente livre. O que é um homem seminalmente livre? É um homem que retém o teu sêmen, ele literalmente o trata como sacro, como santo e sagrado, e ele consegue viver totalmente de fora da ilha. Imagina comigo, as pessoas começando a adoecer, tendo crises, guerras e não sei o que, a cortina toda de fumaça, e você treinando o teu físico, treinando a tua alma, treinando o teu espírito e utilizando como fonte dessa energia de treinamento para essas 3 áreas a nível físico, almático e espiritual, utilizando o teu sêmen. Cara, você é um cara indestrutível. A tua imunidade, ela fica extremamente poderosa. Inclusive, aqui na minha região agora, por esse clima estar extremamente seco e úmido, tá todo mundo doente, todo mundo gripado, todo mundo com virose. Eu vou falar para vocês, eu simplesmente não fico doente. E que loucura é essa? Inclusive, eu tenho uma irmã que trabalha na área de saúde, e ela conta diariamente milhares e milhares de pessoas chegando, doente, e até mesmo eles acabam ficando doentes, e eu falo assim, não sei o que acontece comigo, mas eu não fico. Obviamente eu sei o que acontece. E é isso que eu tento passar para vocês. Vocês precisam cuidar da energia vital de vocês. E aí, então você precisa ser um homem seminalmente livre. Aí no capítulo 6 eu vou falar sobre a pornografia, que é a arma mais preferida da Agenda de 2030. Gente do céu, vocês não têm noção do que é isso. A arma mais preferida da Agenda 2030 é a pornografia. Foi o que eu falei para vocês, 70 e poucos % do tráfego na internet é pornografia. Capítulo 7 eu falo sobre a comida da escravidão, o que a Agenda 2030 vai jogar na população, vai empurrar a goela abaixo para vocês comerem, comidas transgênicas e tudo mais. Eu não vou aprofundar tudo aqui. A Agenda 2030 está envenenando o teu corpo, sua virilidade e a sua masculinidade. Aí no capítulo 8 eu vou falar sobre o prato do homem sagrado, o que você precisa comer para cuidar do teu sêmen, da tua energia sexual, da sua testosterona, o que esse homem precisa comer. Comer comida de verdade é um ato de rebelião. Tudo isso no capítulo 8. Aí no capítulo 9 eu falo sobre as profecias da elite, o código oculto, das capas da revista Economia. Você pode digitar aí, dá um Google aí, capa da revista The Economy. Você vai ver que fica tudo em forma de imagens, tudo que está acontecendo. Coloca aí a capa no ano de 2025, olha as imagens e decifre. É tudo que está acontecendo exatamente agora. E ainda a gente não acabou 2025. E eu falei para você, 2025 é um botãozinho que vai ser apertado para uma agenda começar a acontecer a partir de 2026 até chegar em 2030. E eu decidi ser um libertário.
Por que eu estou me expondo aqui para falar isso? A gente sabe que isso pode acontecer em forma de retaliação, perseguição, mas eu fui chamado para ser um libertário. Eu não temo nada a não ser o Todo-Poderoso. Se Ele me autorizou, eu estou aqui para fazer isso. Somente 2% está entendendo o que eu estou passando para vocês. Somente 2%. Inclusive tem pessoas aqui que estão lendo esse livro, tá falando, Crispim, tem coisa aqui que é surreal. Eu nunca imaginei isso. E algumas outras pessoas disseram, eu sempre estudei isso e imaginei que era só eu que pensava isso. Eu vou deixar esse livro aqui fixado para vocês aqui embaixo, tá? O valor promocional de R$20. Esse valor que eu coloco para vocês, entendam, não é nem o valor do livro, tá? Se eu fosse colocar o valor do livro aqui, eu poderia colocar R$100,97, que é o valor que ele realmente equivale. E muito mais do que isso, porque o ensinamento que ele vai trazer é hiper poderoso. Eu coloco o valor de R$20 justamente para que vocês entendam que é um ato simbólico. Precisa ter uma troca de energia. Eu estou mandando uma energia para vocês de conhecimento, essa energia ela precisa vir para mim de volta. É por isso que eu coloco o valor. R$20 é um valor altamente simbólico. Mas eu vou deixar esse valor promocional também, tá? Vou deixar ele, não sei por quanto tempo, indeterminado, não sei nem se esse vídeo fica aqui, então corra ali e adquira, só que eu vou avisar vocês também, cuidado ao ler esse livro, porque é um novo nível de conhecimento, é um novo nível que você vai acessar, são informações que você não tem acesso ao ar livre, tá? Esse conhecimento não é um conhecimento livre e exposto para as pessoas, mas pode ter certeza, é algo que vai transformar a sua vida e a vida de milhares de pessoas. Então eu vou deixar fixado aí embaixo. Capítulo 10, eu falo sobre o soldado digital. Como a nova ordem está transformando homens escravos da dopamina. Isso aqui eu vou explicar para vocês também de uma forma extremamente profunda. Capítulo 11, fraudemias. Não vou nem avançar muito nisso aqui, porque isso aqui é extremamente delicado de se falar, mas o contágio do medo e o ensaio de controle global. Toda doença, tudo aquilo que eles tentam colocar sobre vocês, primeiro começa com o medo. O medo baixa a sua energia, ativa o teu TED, que ativa o seu estresse, que faz com que você assista pornografia, faz com que você se masturbe, drenou sua energia, imunidade baixa. E aí fica muito mais fácil você ser contaminado com qualquer tipo de doença. Baixei até o nível da voz aqui, a frequência para falar para vocês, porque é extremamente sério isso. Capítulo 12, eu vou falar sobre parasitas, fungos e colonização invisível do corpo da alma. Eu criei um vídeo há um tempo atrás, onde eu falei que a lua estava influenciando a sua recaída na prática do NoFap. Muita gente falou, isso aí é muita loucura. E algumas pessoas já entenderam isso e já estão colocando em prática. E aí eu vou explicar sobre esse universo parasitário, só lendo para você entender. Capítulo 13, grande apagão, como sobreviver ao colapso tecnológico. Isso aí também é loucura e vocês vão entender quando isso acontecer, então se preparem. Capítulo 14, o protocolo do homem indestrutível, preparação prática para quando isso acontecer, quando tudo ficar escuro. Estou falando em código com vocês aqui agora. Capítulo 15, os bunkers dos bilionários e a fuga dos criadores do caos. Eles criam caos e depois eles escondem. E o restante que se vire. Mas você é 2%, eu estou te preparando antes disso. Senhores, esse livro aqui simplesmente vai transformar a vida de vocês. E aí tem um prefácio aqui. Tem um prefácio aqui. Eu não sei nem se eu posso ler. Eu vou ler só o comecinho do prefácio, só para vocês entenderem. Deixa eu lembrar aqui quem que foi que escreveu esse prefácio. Foi nesse aqui que eu conheci, o Crispim, tal. O resultado. Quem escreveu esse aqui foi uma pessoa, foi anônima, a gente não colocou o nome dela. Mas ó, o início do livro começa assim, ó. O prefácio. Por anos eu fui um escravo moderno achando que era livre. Empresário, dono do meu próprio negócio, com uma agenda lotada e resultados financeiros consideráveis. Aos olhos da sociedade eu era um vencedor, mas por dentro eu era fraco. Foi uma pessoa que eu convidei para fazer o prefácio, tá? Minha energia estava drenada. Meus dias eram uma sequência de reuniões e noites vazias. Esse cara aqui realmente é um empresário, eu diria, regionalmente conhecido. Ele não é conhecido nacionalmente, mas regionalmente, na nossa região, ele é muito conhecido. Eu me escondi atrás de conquistas profissionais, enquanto no escuro do quarto eu entregava o meu sêmen à pornografia, acreditando ser algo inofensivo. Era como um vazamento invisível de força vital. Cada clique, cada descarga, cada deslizar de dedo, para mais uma cena, eu simplesmente drenava a minha energia. Era mais um tijolo no muro da minha prisão interna. Foi nesse cenário que eu conheci o conceito da retenção seminal do NoFap através de um mentor chamado Crispim.
Naquele dia eu ouvi coisas que nenhum coach de produtividade, nenhum palestrante, nenhum professor, nenhum filósofo havia me ensinado. Você não controla a sua vida porque não controla a sua energia vital. Você não lidera nada enquanto for escravo do próprio prazer. Enfim, depois segue aqui o prefácio. Mas então eu quero dizer para vocês, senhores, a minha função aqui é ser um libertário. Ensinar que o teu sêmen é sagrado. O dia que você só precisa entender isso, teu sêmen é sagrado, e o que fazer a partir disso. E para isso você precisa entender o que está acontecendo com essa cortina de fumaça. E eu vou instalar um driver mental na sua mente agora. Lembre-se sempre, quando estiver guerras, rumores de guerras, isso foi o próprio Cristo que disse, ainda não é o fim, então é só cortina de fumaça. Então sempre quando vocês virem guerra, não sei o que, político, prisão, não sei quem morreu, cortina de fumaça, é só para te distrair. Volte ao foco, volte ao seu controle, entenda quem é você, cuide do teu sêmen, cuide da sua energia vital, cuide da sua saúde, cuide da sua mentalidade, e você sim vai conseguir sobreviver de fora da ilha. Os 2% sobrevivem de fora da ilha. Por que esses podcasts aqui eu faço no alto de uma montanha? Deixa eu só mostrar para vocês. Por que eu gosto de gravar no alto de uma montanha? Dá só uma olhada nisso aqui, ó. No alto de uma montanha. Por que eu gosto de gravar no alto de uma montanha? Justamente porque daqui eu tenho a vista de fora da ilha. Daqui eu enxergo tudo de cima. Lá embaixo onde vocês estão vendo, lá estão as cidades. E quando eu venho daqui, isso aqui me dá uma visão literalmente de cima. E é assim que você precisa ver. É assim que você precisa se cuidar. Você que chegou até o final desse vídeo, a palavra-chave é: o meu sêmen é sagrado. Comente aí embaixo: o meu sêmen é sagrado. E eu vou saber que você chegou até o final, que você faz parte desses 2% e que você é uma pessoa que entendeu que o teu sêmen é extremamente importante. O meu sêmen é sagrado. E o vídeo vai ficando por aqui porque já são 27 minutos de vídeo gravado. Comente aí embaixo, comente a sua experiência, comente a sua streak e comente se você já está percebendo a cortina de fumaça. Desperte.